Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Polacco, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia. Vamos conversar sobre os critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamentos sob prescrição. A RDC em questão é a 882, de 14 de junho de 2024, que fala sobre os critérios, procedimentos para esse enquadramento como MIP e também o reenquadramento como medicamento sob prescrição. Umas definições são importantes nesse contexto. O primeiro é a definição de MIP, que são os medicamentos que podem ser dispensados sem exigência de prescrição. Também são chamados de OTC nos Estados Unidos, over the counter, que é uma, uma palavra, uma sigla em inglês, OTC, que significa sob o balcão ou na área de livre serviço. Os medicamentos sob prescrição são aqueles cuja dispensação é restrita à apresentação de prescrição, inclusive os sujeitos a controle especial. E também nós temos a lista de medicamentos isentos de prescrição, LMIP, ou LMIP, que é a relação dos medicamentos enquadrados como isentos de prescrição e respectivas características nos termos desta resolução. Quais são os critérios para um medicamento ser enquadrado como isento de prescrição? Isso é muito importante, pois houve algumas modificações em relação à legislação passada. Primeiro, diz respeito ao tempo mínimo de comercialização do medicamento contendo um IFA, o insumo farmacêutico ativo, ou da associação de IFAs com as mesmas concentrações, posologia, indicações, população-alvo, partes empregadas da planta, se for um fitoterápico, vias de administração ou restrições no uso se tiver mais de 10 anos, sendo no mínimo 5 anos no Brasil como medicamento sob prescrição, ou 5 anos no exterior como medicamento isento de prescrição, cujos critérios para o seu enquadramento sejam compatíveis com os estabelecidos nessa resolução. Então, esse é o primeiro ponto, é o tempo que o medicamento já está no mercado. Normalmente, quando o medicamento é novo, ele ingressa, sempre ele vai entrar sobre venda de prescrição. Isso é um critério quase que geral, mas agora, nessa resolução, ela detalhou melhor esses aspectos. O segundo critério diz respeito à segurança, segundo a avaliação da causalidade, gravidade e frequência de eventos adversos, intoxicação, ter baixo potencial de risco à saúde quando obtido sem orientação de um prescritor, considerando a forma farmacêutica, o IFA, a concentração do IFA, via de administração e posologia, devendo esse produto apresentar as seguintes condições. Primeiro, constar as reações adversas com causalidades conhecidas e reversíveis após a suspensão do uso do medicamento, possuir baixo potencial de toxicidade quando reações graves ocorrem apenas com a administração de grande quantidade do produto, além de apresentar janela terapêutica segura, e também um baixo potencial de interação medicamentosa e alimentar clinicamente significante. Outro critério importante: indicação para o tratamento, prevenção ou alívio de sinais e sintomas de doenças não graves e com evolução inexistente ou muito lenta, sendo que esses sinais e sintomas devem ser facilmente detectáveis pelo paciente, seu cuidador ou pelo farmacêutico, sem necessidade de monitoramento laboratorial ou consulta com o prescritor. Outro critério: utilização por curto período de tempo, por tempo previsto em bula, exceto para os de uso preventivo. Outro critério importante: ser manejável pelo paciente, seu cuidador, ou mediante orientação pelo farmacêutico. Além desses critérios, nós temos mais alguns. Possuir baixo potencial de risco ao paciente nas seguintes condições: mau uso do medicamento com utilização para finalidade diferente da preconizada em bula, abuso do medicamento com utilização em quantidade superior à preconizada ou por período superior ao recomendado, e também intoxicação. Além desse critério do baixo potencial de risco, ele também não pode apresentar potencial de dependência. Isso já também deixaria ele impossibilitado de ser enquadrado como isento de prescrição. Alguns aspectos importantes que geram muita dúvida. Nós vamos ter medicamentos injetáveis considerados MIPs? Então,
A resolução deixa claro, a resolução da Anvisa deixa claro que as formas farmacêuticas injetáveis e os produtos de terapia avançada não são passíveis de enquadramento como MIP, ou seja, nós não teremos injetáveis classificados como medicamentos isentos de prescrição. Qual é o enquadramento como MIP para medicamentos registrados como venda sob prescrição? Quais são esses critérios para enquadramento? Então, é interessante, eu vou colocar esses aspectos. Primeiro, o medicamento com as mesmas características de um medicamento já registrado como de venda sob prescrição, para o qual se pleiteia alteração de restrição de prescrição para a totalidade das condições aprovadas, ou medicamento para o qual a alteração de restrição de prescrição seja referente apenas a parte das condições aprovadas para o medicamento já registrado como de venda sob prescrição, em termos de concentração, número de unidades farmacotécnicas, indicações terapêuticas, população-alvo, posologia, partes empregadas da planta, via de administração ou restrições de uso. Nesse caso, nós temos duas observações. Primeiro, caso as condições de uso a serem pleiteadas como MIP sejam distintas das atualmente aprovadas, deve ser avaliada a necessidade da adequação prévia das condições aprovadas. E segunda condição, sinônimas indicações não são consideradas novas indicações para os fins dessa resolução. Para um medicamento ser enquadrado como medicamento isento de prescrição, é necessário relatórios de estudos não clínicos e clínicos, literatura científica ou dados técnicos. Nesse caso, temos duas observações a fazer. O tipo de comprovação científica necessária e a aceitabilidade de dados da literatura científica serão avaliados considerando as características de cada solicitação de enquadramento. E segundo ponto, os documentos apresentados devem ser elaborados em conformidade com guias nacionais ou, na ausência desses, guias internacionais de autoridades reguladoras com requerimentos técnicos semelhantes aos adotados pela Anvisa. Em relação à petição de solicitação de enquadramento como MIP. Então, nós temos aqui dois aspectos importantes. Primeiro, deve constar o relatório elaborado pela empresa solicitante, contendo racional técnico para enquadramento como MIP. E o segundo ponto é o relatório periódico de avaliação benefício-risco, conforme a resolução ARDC 406 de 2020, ou suas atualizações, com dados cumulativos de acordo com o tempo mínimo de comercialização. Então, essa avaliação de benefício-risco também consta o tempo que o medicamento está no mercado, seja nacional, ou mercado internacional, quantos medicamentos foram vendidos. Então, esses dois documentos são necessários para a petição das empresas que vão pedir esse enquadramento como MIP. A quem cabe a decisão? A decisão final cabe à Anvisa quanto às solicitações de enquadramento como MIP e se dará pela atualização da lista de medicamentos isentos de prescrição, a chamada LMIP, aprovado pela diretoria colegiada da Anvisa, devidamente subsidiada por pareceres técnicos das unidades organizacionais competentes, via processo administrativo de regulação para assuntos de atualização periódica. Em relação à lista de medicamentos isentos de prescrição, essa lista será estabelecida nos termos da Instrução Normativa 285 de 2024 e suas atualizações quando ocorrerem. A LMIP referida conterá minimamente as seguintes informações: o insumo farmacêutico ativo, ou seja, o IFA, o subgrupo terapêutico farmacológico conforme sistema de classificação ATC, forma farmacêutica, concentração máxima, indicações de uso simplificadas e as restrições de uso. A LMIP conterá minimamente as seguintes informações quanto aos medicamentos fitoterápicos: a espécie, a classe terapêutica, a parte empregada da planta, indicações de uso simplificada e também restrições de uso se existirem. Algumas informações importantes. Os medicamentos atualmente registrados como isentos de prescrição e que não constam na LMIP permanecerão assim enquadrados até que a Anvisa avalie a pertinência do enquadramento. Outro ponto importante: os medicamentos enquadrados como isentos de prescrição só poderão ser disponibilizados em autosserviço após a adequação do material de bula e rotulagem. Além disso, a revisão do enquadramento de um medicamento como isento de prescrição poderá ocorrer a qualquer momento.
e a Anvisa poderá exigir provas adicionais relativas às características do enquadramento para os medicamentos já enquadrados como isentos de prescrição. E para finalizar, quais são as oportunidades para os serviços clínicos farmacêuticos? São várias, né? Eu listei algumas que eu entendo serem mais importantes, entre elas, ampliação do arsenal terapêutico do farmacêutico para prescrição nas consultas farmacêuticas, sejam nos consultórios autônomos, ou seja, nos consultórios dentro das farmácias e drogarias. O papel decisivo do farmacêutico na elaboração de dossiês de switch, ou seja, aqueles dossiês onde a indústria peticiona para mudar de medicamento mediante prescrição para medicamento isento. Então, toda a elaboração desse material técnico passa pela mão dos farmacêuticos e, na verdade, não deixa de ser um serviço clínico prestado pelo farmacêutico dentro das indústrias ou consultorias especializadas. Ampliação de fitoterápicos para prescrição farmacêutica a médio e longo prazo. Com certeza também os fitoterápicos vão se beneficiar, nós teremos novos medicamentos aí disponíveis no mercado para a prescrição farmacêutica. E o melhor uso das estratégias farmacológicas com mais racionalidade terapêutica também. Espero ter esclarecido para vocês, trazido essa visão ampla. Toda vez que surge uma RDC nova, é importante nós nos debruçarmos, estudarmos e verificarmos as implicações técnicas e regulatórias relacionadas ao assunto. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês.